Os relacionamentos amorosos são uma parte fundamental da vida humana. Embora possam ser duradouros ou não, o término de uma relação pode deixar marcas profundas que, se não forem tratadas, podem permanecer no inconsciente de quem sofre. Neste episódio de Mistério da Mente, exploraremos o conceito de love bombing, uma prática caracterizada por excesso de afeto no início de um relacionamento, que aos poucos vai se esgotando. Para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, convidamos a psicóloga e sexóloga a doutora Michele Sampaio e a psiquiatra a doutora Nayade Monte, que compartilharão detalhes sobre como identificar um caso de love bombing. Intensidade amorosa, paixão, todo mundo quer viver. A gente busca isso, a gente aprendeu que tem que viver dessa forma. Mas é sempre importante a gente pensar, isso está realmente me fazendo bem? Né? Em algum momento eu estou me sentindo refém, prisioneira dessa relação? Se eu tiver com esse sentimento, talvez valha se questionar se realmente a relação está sendo saudável. Love bombing é uma expressão, né, que surgiu na década de mais ou menos 1970 e ele significa que é quando uma pessoa ela começa a ter expressar, né, uma adoração, um afeto muito grande pela outra pessoa logo no início do relacionamento, né, de uma forma meio que incongruente. Então é como se as demonstrações de afeto dela não fossem adequadas para aquele nível, digamos assim, que eles estão de relacionamento, né? Então é como se você estivesse com uma pessoa há uma semana, um mês, e a pessoa já fosse dizer que te ama, que quer construir uma vida ao seu lado, né? E de repente, pouco tempo depois, isso começa a mudar, né? Então toda aquela demonstração de afeto, de adoração, começa a mudar um pouco e a relação fica diferente, né? Eu acho que a característica mais específica é isso, é como se tivesse uma intensidade muito grande de forma prematura. Então eu nem conheço exatamente a outra pessoa, porque às vezes a gente acabou de se conhecer, né? E eu já tô, nossa, porque você tem essa característica que parece comigo, você é perfeita, você é maravilhosa, você tem todas essas qualidades, eu não posso viver sem você, né? Então eu presenteio, eu quero junto, eu demonstro todo esse amor. Muitas vezes também tem demonstração de ciúme, de posse. Eu gosto tanto, você é tão preciosa que eu preciso você para perto de mim. Então é um misto de muita demonstração de admiração, muita demonstração de declarações de amor, de conquista, que começam a vir seguidas de um certo domínio, de um certo ciúme, de uma certa possessão, de, mas eu sinto saudade, eu preciso de você, não fica longe de mim. Então são demonstrações que elas acabam caminhando, talvez, para um aspecto mais tóxico. Para muitas pessoas, né, como hoje a gente sabe que tem muitas pessoas carentes de afeto, né, e que ficam muito dependentes de um relacionamento, dependentes da validação do outro, né, para se enxergar no mundo, para muitas pessoas pode ser difícil identificar, né? Por quê? Porque a pessoa, de repente, encontra uma outra pessoa que parece ser a pessoa perfeita para a vida dela, né? Aquela pessoa que dá atenção, que dá carinho, que já inclui ela na vida dela, que quer apresentar os pais, a família, que já quer viajar. Então, é importante que a gente consiga ter um olhar de fora, né? Distanciado do afeto, distanciado daquela relação, para que a gente perceba o que está congruente ou não, né? Então, obviamente, com uma semana de relacionamento, não dá para você dizer que ama uma pessoa e que quer estar ao lado dela para o resto da vida. Então, é importante você perceber até que ponto isso está sendo exagerado, né? Então, quando você sente um exagero em relação às demonstrações e todo o envolvimento da outra pessoa dentro daquele contexto, é um sinal de alerta, né? É um sinal vermelho, uma bandeira vermelha que a gente fala, né? Para que você fique de olho e tome mais cuidado, né, nos próximos passos que você vai dar dentro dessa relação. Para a pessoa que é vítima existem vários malefícios, né? Porque é claro que ela está sendo presenteada, galanteada, elogiada, né? Mas isso começa a vir com pedidos de troca, né? Então, como assim, eu te ofertei tudo isso e você não quer estar comigo o tempo todo, né? Normalmente começa a vir um comportamento de controle.
onde você estava, o que você está fazendo, que horas você volta, eu não quero que você fique com os seus amigos. É muito comum haver, né, tipo, puxar a vítima para dentro do relacionamento e querer evitar que essa vítima tenha uma vida social. Às vezes até porque os amigos e a família começam a sinalizar, será que não tá demais? Então é como assim, então os amigos vão jogar contra, então eu preciso puxar essa vítima para mim. Então quando começa a ter esse isolamento social, essa vivência só ali daquele casal, né, e muitas vezes a pessoa sentir que ela tá sendo até coagida de certa forma, né, ou o tempo todo tem um convencimento de que você tem que estar comigo, mas você não gosta de mim, mas eu gosto tanto de você. Então quando começam essas cobranças, a própria vítima começa a se sentir encurralada, né, então eu tô encurralada, eu tô acuada, né, e começa a ter aquele misto de, ai eu não sei se eu queria, mas daí ele vai sofrer, né, eu não sei se eu queria, mas aí depois eu vou ser cobrada disso. Então, só ali começa a ter um sofrimento psíquico muito grande. Quem pratica o love bombing, né, ele acaba criando uma fantasia, né, na pessoa, de que tudo é perfeito, né, de que ela ama muito a pessoa, de que ela quer construir, né, uma vida, né, para sempre ao lado da pessoa. Só que quando ela consegue ter essa atenção, né, muitas vezes ela acaba mudando o comportamento, né, mudando a forma como ela trata outra pessoa, então ela pode começar a ser mais negligente, ou ser mais abusivo, ou ser mais violento de alguma maneira, né, e muitas vezes ela, dentro desse contexto de ser mais abusivo, quando o outro tenta sair, ele utiliza-se do argumento que não, mas eu te amo, veja o que eu estou prometendo a você, veja o que eu já fiz por você, né? Então ele começa a montar todo um esquema, digamos assim, né, de que você se sente até culpado muitas vezes por tentar sair desse contexto. Então acaba que você, em vez de olhar para esse relacionamento e para a pessoa como sendo o real causador disso, parece que é você que não está conseguindo valorizar o relacionamento, né, então você começa a aceitar muita coisa, né, como por exemplo uma traição, por quê? Porque o outro sempre vai usar do argumento de que olha, não, mas olha o que eu estou fazendo por você, olha tudo que eu demonstro, olha, então realmente existe uma porcentagem muito grande do love bombing que acaba se tornando um relacionamento abusivo e que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar muito bem e acabam vivendo esse relacionamento abusivo, esse relacionamento tóxico por muito tempo, né, por não conseguir sair dessa dinâmica que é construída ao longo do tempo. Quando a gente está falando do love bombing, a gente está falando do excesso. Então eu acho que uma paixão, ela é positiva, né, e ela é mútua, né, quando as duas partes trocam isso. Mas paixão, ela também deve vir imbuída de liberdade, né? Então você não é meu domínio, né? Eu não tô te dominando, você não é minha posse. Você tem sua vida, você tem suas coisas, você tem seus amigos, você tem sua família e a gente tem os momentos em casal. Se foi para esse termo já do love bombing, ou seja, você tá em excesso, mesmo sendo amor, não tá sendo saudável. Quando a gente vai falar sobre o love bombing, pesquisar sobre isso, a gente sempre vê que a maior parte das vítimas são mulheres, né? São homens que praticam love bombing com mulheres. E eu acho que isso tem muito a ver com a própria estrutura da sociedade hoje em dia, né? Claro, então a mulher ela sempre tem uma tendência a esperar aquele amor perfeito, né? E que vai proporcionar a ela toda uma mudança de vida, que vai valorizá-la, que vai validar a existência dela, né? Então muitas mulheres hoje em dia só conseguem se sentir vistas e existentes no mundo a partir do olhar de outra pessoa, e geralmente um olhar masculino, por exemplo, né? Então é como se a sociedade se estabelecesse dessa maneira e ela criasse sementes para que movimentos como esse acontecessem. Né? Ou seja, para que homens se sintam mais confortáveis, digamos assim, em aparecerem na vida da pessoa como se fosse uma solução para a vida da pessoa, né? Olha, você existe, eu te percebi, eu quero casar com você, eu quero ter uma vida com você, construir isso com você. E a mulher, né, na maior parte das vezes, fica esperando isso, boa parte da vida, e quando ela encontra,
ela não quer largar. E aí ela começa a entrar numa armadilha muito grande, né, da qual muitas vezes ela não consegue sair de maneira tão fácil. O love bombing é uma forma de manipulação, onde o agressor utiliza uma explosão de amor para controlar o parceiro. É essencial estar atento a mudanças de comportamento ao longo do tempo, pois quem comete essa prática pode não ter plena consciência do que está fazendo. Por isso, é crucial observar alguns sinais sutis. Pode ser inconsciente, né? Pode ser por conta de uma imaturidade, muitas vezes, da pessoa, nos relacionamentos, né? De que ela, no início, ela tem toda aquela adoração, digamos assim, né? A idealização que a gente fala. Então, pode existir, mas na maior parte das vezes, isso é algo consciente da pessoa, né? Então, a pessoa ela tem essa consciência de que está fazendo aquilo, né? E isso vai fazendo com que ela use o outro, digamos assim, para conseguir aquelas coisas que ela deseja. É muito comum que a pessoa que faz isso tenha alguns traços, né, ou um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, né, onde o objetivo dela é sempre ser adorado, sempre ter atenção, e a partir do momento que ele nota que isso não está acontecendo, ele se volta contra a pessoa que está sendo, no caso, a vítima desse movimento dele. Eu acho que a maior parte das nossas relações ao longo da vida acabam sendo relacionamentos com algumas características parecidas, exceto se você conseguir trabalhar isso numa terapia, conseguir identificar os seus padrões e a partir daí você vai conseguir mudar algumas das dinâmicas que você faz. Mas é muito característico que a pessoa ela vá fazendo isso, então ela entra num relacionamento, a partir do momento que ela não tem, aquele relacionamento não tem mais utilidade para ela, digamos assim, né? Não completa aquilo que ela precisa para ela, então sempre é algo voltado para si mesmo, né? Então a gente não está falando de um relacionamento a dois, a gente está falando como se o outro fosse só um instrumento para que eu realize os meus desejos, né? Para que eu me sinta validado, para que eu me sinta visto, digamos assim, né? Então, a partir do momento que esse relacionamento acabou, né, já teve a minha utilidade, eu não quero mais, eu parto para outro, e a tendência é que eu repita esse mesmo movimento com as outras pessoas que vão surgindo na minha vida, né? E aí, isso pode ser mudado a partir do momento que a outra pessoa com quem você está se relacionando consegue perceber isso e frear, e dar limites. Aí pode ser que a pessoa, mas até que o outro se deixe envolver e não consiga identificar essa dinâmica, a tendência é que ela vá se repetindo ao longo da vida do sujeito. Existe, a gente pode colocar que tem alguns traços, né? O narcisista, ele é aquele que ele se acha muito bom, mas ele também precisa muito dessa validação, né? Então, se a gente for falar o mito de Narciso, né? Quando surgiu, era que Narciso se viu no reflexo, num lago, e pensou, não existe nenhuma imagem mais linda do que essa. Então o narcisista ele é aquele que se autoafirma o tempo todo. Então eu sou muito bom, eu sou muito bonito, eu sou muito inteligente, eu sou muito bem sucedido. Então no momento que eu sou tudo isso, e esse tudo isso está te ofertando um amor, como você pode não me desejar? Então por isso que são traços que às vezes eles vão aparecer em concomitância. A tendência também, tanto a vítima, né, quanto a pessoa que exerce, é muito comum que a pessoa, porque a maior parte das pessoas, elas têm alguma dificuldade de reconhecer os seus padrões de comportamento ao longo da vida, os seus esquemas, né? Então, a tendência é que se repita, né, tanto nos relacionamentos afetivos, como nos relacionamentos familiares, enfim, né, as nossas relações interpessoais. Então, a vítima, ela tende também a entrar em alguns relacionamentos parecidos, né? Pode ser não necessariamente igual, mas onde existe algum tipo de negligência, algum tipo de abuso, de violência, né? E isso a gente só consegue mudar através de um autoconhecimento. Através de a partir do momento em que você olha para você e consegue reconhecer que, nossa, esse é um padrão que eu estou repetindo, que não está dando certo, que só me faz sofrer, o que está acontecendo, o que me leva a entrar em relacionamentos tão negativos para mim, que não me trazem benefícios, né, que só me fazem ser submissos ou, enfim, né, ou ter que abandonar parte da minha vida para estar ao lado de outra pessoa. Então, até que isso aconteça, a tendência realmente é que você vá repetindo os seus padrões de comportamento e de relacionamento ao longo da vida. Outra forma de manipulação frequentemente associada ao love bombing é o gaslighting. Inclusive, nós já abordamos esse tema em um episódio anterior de Mistérios da Mente.
Você sabia que existe uma conexão entre love bombing e gaslighting? Essa relação, né, desses dois fenômenos é muito frequente e ela acontece, né, a gente pode correlacioná-las a partir do momento que a vítima começa a reconhecer alguns movimentos da pessoa que está praticando love bombing, né? Ou seja, a partir do momento que ela quer sair do relacionamento ou a partir do momento em que ela quer simplesmente impor limites, conversar com a pessoa e dizer, olha, eu acho que está exagerado, a gente está se dando bem, mas assim, né, não é para tanto, vamos devagar, né? Não dá para casar e ter filhos em uma semana e tudo mais, né? E aí, quando a pessoa que pratica o love bombing, ela começa a identificar isso, que o outro está, né, ou colocando limite, ou querendo se desvincular disso, ela pode querer inverter a situação, né? E aí é onde entra a outra questão, né, do gaslighting, que é justamente você dizer que o outro está com problema, que o problema não é você, que o problema é o outro. Então, que o outro é um desequilibrado, que o outro é um louco, que o outro, que a culpa é sempre da outra pessoa, né? Você terceiriza a responsabilidade de um comportamento inadequado seu, digamos assim, né? Como se o culpado fosse a outra pessoa e você faz aquela outra pessoa se sentir muito mal com isso, né? Então, existe uma inversão das coisas, né? E a outra pessoa, por não querer se enxergar assim, muitas vezes acaba cedendo às investidas de quem pratica o love bombing, né? E aí volta-se ao mesmo padrão de sempre, né? E aí quando isso acontece, a tendência é que a pessoa que exerce o love bombing, ela volte um pouquinho ao padrão anterior, no sentido de acentuar a adoração, o afeto, as demonstrações, a dar presentes muitas vezes caros e desproporcionais à intimidade, né? Ou ao grau de relacionamento que eles têm. E aí, quando o fogo apaga, volta-se novamente ao padrão mais abusivo, mais negligente, tratando mal, traições. E aí se repete esse ciclo indefinidamente até que um dos dois, né, saia da relação por algum motivo. A vítima do love bombing pode acabar, sim, deprimindo, porque o que a gente estava falando, ela acaba sendo, às vezes, privada da socialização, privada de fazer as coisas que ela gosta, então, tendo que estar só naquele relacionamento. Então, muitas vezes a gente vai percebendo que vai construindo um estágio de muita ansiedade e angústia, até um medo de que eu faça alguma coisa errada. Se eu fizer alguma coisa errada, ele vai ficar bravo, ele não vai gostar, né? Então, ele me ama tanto que eu não posso decepcionar. Então, essa tensão constante pode levar, sim, a sintomas de estresse, de ansiedade e, por que não, até num quadro depressivo. Vivemos em um mundo cada vez mais influenciado pelas redes sociais, onde estamos conectados quase constantemente. Por essa razão, é fundamental ter cuidado com aplicativos e informações que consumimos online. Nem sempre a pessoa que você conhece nas redes sociais é realmente quem ela aparenta ser. As redes sociais, elas têm um impacto, assim, muito positivo na vida das pessoas, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acessa, com o que a gente vê, né? Eu acho que as redes sociais, elas acabam incentivando relacionamentos muito rápidos e muito fugazes, então tá tudo muito fácil, muito acessível ali, né? Então, a partir do momento que uma coisa não dá certo, é muito fácil você dar um ghosting, por exemplo, né? É só você bloquear uma pessoa, excluir a pessoa, em questão de segundos você resolve uma coisa que talvez você poderia resolver de outra maneira, conversando com a pessoa, alinhando expectativas, enfim. Além disso, as redes sociais, elas estimulam muito essa questão da imagem, da demonstração, né? E para uma pessoa que, por exemplo, pratica o love bombing, isso é um prato cheio. Né? Porque ela vai se utilizar das redes sociais também para poder fazer demonstrações e para poder envolver a outra pessoa de todas as formas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E, como eu falei anteriormente, saber realmente diferenciar e poder olhar com um olhar mais distanciado da situação, o que realmente está acontecendo, né? Eu acho que essa questão também do love bombing, quando a gente fala de traição, né, de
É muito comum hoje em dia, né, as pessoas traírem online, não necessariamente uma traição física, né, mas um flerte, alguma coisa assim, e tudo se torna facilmente justificável. Né? Você já não, mas foi só uma curtida, não, mas foi só uma conversa, não, mas, né? Então, eu acho que é importante a gente se utilizar das redes sociais para o nosso bem, né, para coisas positivas, e sempre alinhar o que a gente quer das redes sociais, né? Até que ponto elas podem nos beneficiar e também nos influenciar de uma forma negativa quando a gente fala dos nossos relacionamentos, da forma como a gente manifesta os nossos sentimentos, da forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. A paixão tóxica normalmente é aquela que vai querer exclusividade, né? E não é exclusividade sexual, não estamos falando aqui sobre uma exclusividade monogâmica, mas é a exclusividade da atenção. Você só pode gostar de mim, você só pode dar atenção para mim. Eu preciso de você. O seu tempo tem que ser disponibilizado para mim. Então é como se a pessoa que está no relacionamento, a vítima, ela começa a ter uma sensação de ser refém daquela situação, né? Ela não consegue escapar daquela situação. E às vezes até com certas ameaças. Ah, se você se afastar de mim, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu acho que eu não consigo sobreviver e a culpa vai ser sua. Então começa também um misto de culpabilização. Eu acho que funciona de duas formas, né? Essa questão quando a gente fala de pessoas famosas que sofrem algum tipo de dificuldade que pessoas comuns sofrem, né? É um ponto positivo porque a partir da experiência que elas tiveram, elas podem relatar as experiências delas, né? E através da influência que ela tem sobre as outras pessoas, elas podem contaminar, digamos assim, de forma positiva, né, os fãs, né, quem gosta delas, para que isso não se repita, como se desse um sinal de alerta de, eu vivenciei isso, foi isso. E foi, né, funcionou dessa forma, e gostaria que você não passasse por isso. Então, eu acho que isso é importante a partir do momento que eles têm uma grande influência sobre outras pessoas, né. Porém, essa mesma influência, né, pode ser considerada para o lado negativo, a partir do momento que também vai influenciar pessoas que fazem o love bombing, né. Então, você cria verdadeiros adoradores, né, como seitas ou como, enfim, pessoas que vão te achar o máximo porque você conseguiu fazer isso, né, e ganhou notoriedade por fazer isso, né. Então tem tanto o lado positivo da pessoa que vai enxergar isso como algo importante para a vida dela, porque alertou ela, né, e que ela vai mudar a rota dela, ela vai conseguir identificar com mais facilidade, mas também você pode influenciar pessoas que já vão ter algum tipo de tendência a isso, né, claro, a adorar pessoas que praticam love bombing também. Se você já passou por um relacionamento marcado pelo love bombing ou por uma relação tóxica, não hesite em buscar ajuda. A terapia é essencial para a saúde mental. Lembre-se de não se afastar da sua rede de apoio e de se envolver em atividades que lhe tragam felicidade, como ler um bom livro, assistir um bom filme ou fazer uma caminhada no parque. Essas são apenas algumas das muitas possibilidades que podem nos trazer de volta ao nosso eu. É difícil no início perceber, porque quando a gente conhece alguém, a gente está vivendo um encantamento, né? Aquele apaixonamento. Então a gente fala que é muito mais fácil, às vezes, quem está no entorno dessa vítima, dessa pessoa, perceber. Tipo, não tá exagerado? Vocês se conhecem há tão pouco tempo, né? Então falando de casar, de morar junto, e ele tá presenteando. Eu tô colocando no masculino porque há uma prevalência de homens na demonstração do comportamento de love bombing, tá? E também a gente vê bastante isso nas relações héteros, né? Então um homem na prevalência desse comportamento se relacionando com uma mulher. Então é essa linha tênue, porque a vítima ali, ela tá inebriada com tudo aquilo. Mas às vezes vale se questionar, né? Trazer, apesar desse sentimento, tentar puxar um pouquinho da racionalidade. Será que é isso mesmo? Né? Será que em tão pouco tempo dá pra gente se conhecer tão bem? Eu acho que a gente vem também de uma ideia de príncipe encantado, amor à primeira vista. Então é muito fácil as pessoas se inebriarem disso, né? Mas tudo que vem com muito elogio, muita oferta, mas que em pouco tempo eu começo a cobrar de volta, talvez seja uma bandeira vermelha, né? Algo para ficar atento se não tem algo excessivo aí acontecendo.
É muito importante que a gente consiga se afastar de uma forma tranquila, digamos assim, né? Sem entrar em conflito com a outra pessoa, né? Sair do relacionamento de uma forma amigável, digamos assim. Então, a partir do momento que você percebe que aquele relacionamento, que antes era uma coisa e agora é outra, e que esse relacionamento já não faz sentido para você, o interessante é que realmente você consiga sair do relacionamento, né? Muitas vezes existe uma dificuldade da pessoa sair, né, se desvincular, porque existe toda uma fantasia que o outro cria em torno do relacionamento, justamente para dificultar a sua saída do relacionamento, né? Então, muitas vezes a pessoa vai precisar de um auxílio de uma psicoterapia, né, de auxílio de um psiquiatra, muitas vezes, né, de um auxílio profissional para ajudá-la nesse aspecto. É importante também ter uma rede de suporte, ou seja, nunca se distanciar da sua rede, né, de apoio social, como sua família, seus amigos. Então, essa rede vai ser muito importante para te ajudar a conseguir sair, né, desse relacionamento que muitas vezes é muito difícil, justamente porque faz parte da definição também, né, essa dificuldade que a outra pessoa tem de se desvincular, justamente porque do outro lado começa a existir algum tipo de ameaça, né? Ou a pessoa faz algum tipo de chantagem emocional, e isso tudo vai fazendo com que o outro tenha uma certa dificuldade de tomar uma decisão, de fato, de se afastar efetivamente daquele contexto, né? E, em geral, a terapia, né? Porque a pessoa que é vítima do love bombing, ela começa a se sentir enfraquecida, né? Porque ao mesmo tempo que ela é muito elogiada no início, tem uma linha tênue de às vezes ela também ser criticada, né? De você não entende meu amor, você não quer estar comigo. Então, muitas vezes a terapia pode ser um caminho para essa pessoa se fortalecer e conseguir dar um limite para essa relação. E a própria pessoa, vamos dizer assim, que é o ator do love bombing, também é mais difícil, mas também tem que pensar às vezes num processo de terapia, né? Entender que esse excesso de amor por outra pessoa e essa necessidade de posse sobre o outro também não é saudável para ele. Ele faz mal e também produz um mal para si. Uma pessoa que acabou de passar, por exemplo, né, de sair de um relacionamento onde existia o love bombing, é natural que essa pessoa esteja um pouco mais fragilizada, né, com autoestima mais baixa, desesperançosa em relação aos próximos relacionamentos que ela possivelmente vai encontrar. Muitas vezes essa pessoa se fecha a novos relacionamentos, inclusive até a novas amizades, enfim, pode se afastar de outras pessoas também. Então, uma pessoa que está tendo essa dificuldade, o ideal é que ela procure ajuda profissional, né? Então, de preferência, um psicólogo, tá? Para que o psicólogo faça uma avaliação do que está acontecendo, para o psicólogo entender se apenas com a psicoterapia vai ser suficiente para reestruturar aquela pessoa internamente, aos poucos, é claro, nada vai ser da noite para o dia, né? Até porque se essa pessoa se envolveu numa relação de love bombing, é porque existia dentro dela já um espaço, né, de vulnerabilidade a isso, né? E é importante que a melhor forma que você vai ter de prevenir novos episódios assim, novos relacionamentos, é entender a tua vulnerabilidade, né? Porque aí sim, isso é sobre você, não é sobre o outro, né? Então, uma ajuda psicológica é muito importante ou uma ajuda psiquiátrica também, porque muitas vezes o impacto negativo dessa relação sobre a pessoa realmente pode adoecer essa pessoa mentalmente, né? Mas uma ajuda psicológica é importante, e se o psicólogo ele notar, né, a necessidade de um auxílio médico, de um auxílio medicamentoso, eu acho também válido, né? E sempre se aproximar daquilo que te faz bem. Então, se aproximar, reaproximar, né, da sua família, dos seus amigos, da sua rotina, do seu trabalho, de coisas que você gosta de fazer e que eventualmente você se distanciou. Então, voltar a ver sentido naquilo que é seu, né, não naquilo que era do outro, né? Porque muitas vezes quem se envolve, né, no love bombing acaba
esquecendo a sua própria vida e começa a viver totalmente a vida do outro, com os amigos do outro, né, os interesses do outro, os programas do outro, e você vai se perdendo um pouco dentro desse caminho.